Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um tema que normalmente voltei a ser perguntado bastante por alguns clientes e também percebi que alguns influenciadores digitais começaram a falar desse tema com um pouco mais de efusão e achei interessante trazer um vídeo falando a respeito da forma como o assessor de investimentos é remunerado. E nesse vídeo, pessoal, eu vou falar a respeito das principais, primeiramente, das duas formas principais como o assessor de investimentos é remunerado, quais são as características dessas formas, quais são as vantagens e desvantagens e vou concluir falando a minha opinião. Então, eu vou começar falando a respeito das duas formas de investimentos na qual um assessor ele pode ser remunerado. A primeira forma é o que eu chamo de comissão indireta ou pagamento indireto, que é aquele pagamento aonde o assessor recebe diretamente da corretora, que pode ser a XP, o BTG ou qualquer corretora, e esse pagamento ele não é visto pelo investidor. O investidor não tem ciência de quanto foi esse pagamento, porque é um pagamento que está embutido no próprio investimento que é feito, de forma que esse pagamento ele reduz a rentabilidade do investimento que foi feito na carteira do investidor, reduz um percentual da rentabilidade e uma parte desse percentual da rentabilidade é repassada para o assessor de investimentos via corretora. É por isso que esse pagamento ele é indireto, porque ele reduz a rentabilidade da carteira, porém o investidor ele não vê esse pagamento acontecendo, não é debitado da conta dele. A segunda forma de pagamento, a segunda forma de remuneração do assessor, e essa é uma forma que passou a ser colocada em voga um pouco mais recente, até pouco tempo atrás, não existia essa forma de pagamento e a maioria das corretoras ainda não oferecem essa opção para os investidores, que é o que eu chamo de remuneração direta. A remuneração direta é aquela remuneração que o próprio investidor combina com o assessor e ela se dá em torno de um percentual sobre o portfólio, percentual que pode ser 0,8%, 0,9%, 1% ao ano sobre a carteira. E esse percentual ele é pago mensalmente para o assessor, debitando diretamente da conta do cliente, de forma que o cliente percebe, o cliente vê mensalmente sendo debitado da conta o valor referente à remuneração do assessor. Colocado, explanado as características, agora eu vou falar a respeito das vantagens e das desvantagens de cada uma das formas de remuneração. Então, eu vou começar falando a respeito das características do pagamento da remuneração indireta, que hoje é a remuneração padrão da indústria, a remuneração padrão do trabalho das assessorias de investimentos. A remuneração indireta, que é aquela que você paga por produto, aquela que é descontada da rentabilidade, ela tem uma vantagem maior para aquelas carteiras que são ou carteiras de curtíssimo prazo, ou carteiras mais conservadoras, ou carteiras que não têm uma manutenção muito constante, como, por exemplo, manutenções semanais. Isso porque essas características de carteiras, como elas têm um ritmo de manutenção menor, portanto, elas geram um custo de manutenção, um custo de produto menor para o cliente que tem esse perfil de investimentos. E dessa forma, em termos de custo, ela é mais vantajosa para as carteiras que têm uma movimentação menor,
que são carteiras de um prazo um pouco mais curto ou carteiras conservadoras. Já a desvantagem da remuneração indireta é justamente aplicado para aquelas carteiras que têm um giro maior, que têm uma manutenção maior, como, por exemplo, carteiras de ações que são trocadas semanalmente. Esse tipo de carteira, carteiras que são todas as semanas, são movimentadas, são trocadas, esse tipo de carteira gera um custo de manutenção muito alto, de forma que o FII, ou o rebate, ou a remuneração indireta do assessor, para esse tipo de carteira mais agressivas, em termos de custo, ela acaba ficando um pouco mais desvantajosa para o cliente. Uma outra desvantagem também importante do modelo indireto é que o cliente ele não tem exatamente uma clareza de quanto está sendo pago. Ele sabe que está sendo pago porque a rentabilidade está sendo reduzida. Porém, não há exatamente, o cliente não sabe exatamente quanto ele está pagando para o assessor. Para alguns clientes, isso pode ser um fator importante, para outros não. Por incrível que pareça, na média, o brasileiro ele prefere não saber quanto está pagando. Isso é algo cultural, porém, varia de cliente para cliente se isso se configura como uma vantagem ou uma desvantagem. Já o pagamento direto, que é aquele que você faz diretamente para o assessor, você combina um percentual e é debitado da conta do assessor, da sua conta, todos os meses e repassado para o assessor, ele tem uma primeira grande vantagem, obviamente, que é a clareza de quanto você está remunerando o seu assessor de investimentos. Ele também possui uma vantagem para as carteiras que têm um ciclo de manutenção maior, aquelas carteiras que são trocadas, por exemplo, semanalmente, aquelas carteiras que elas têm uma troca de ativos todas as semanas, muito constantes, carteiras mais agressivas. Para essas carteiras, a remuneração direta, ela pode fazer mais sentido, se configura uma vantagem em termos de custo final para o cliente. Já a desvantagem da remuneração direta, a primeira desvantagem, ela é aplicada justamente para as carteiras que têm um baixo nível de manutenção. Para as carteiras que têm um baixo nível de manutenção, trocas mensais, por exemplo, pequenos ajustes, carteiras mais conservadoras, com maior presença de renda fixa, carteiras com prazo um pouco menor, em termos de custo, o FII, ou a remuneração direta para o assessor, ela pode ser um pouco mais desvantajosa para o cliente. Bom, pessoal, colocado todas as considerações, explicados as características, as vantagens e desvantagens, agora eu vou expressar a minha opinião. É óbvio que o sistema de remuneração direto, ele é mais claro, ele tem um alinhamento, uma clareza maior entre o assessor e o cliente. Porém, obviamente, tem que ser estudado caso a caso. Cada cliente tem um perfil. Para perfis que não exigem uma grande manutenção, vai ser uma forma de remuneração mais vantajosa. Para clientes que exigem manutenção de semanais, carteiras de ações que têm um giro muito constante, que exige troca de ações a todo momento, para esse cliente vai ser um outro perfil de remuneração. De forma que tem que ser estudado caso a caso e identificado para cada perfil de cliente qual é a melhor remuneração. E por fim, pessoal, tem um detalhe também que é muito importante, que eu vejo sendo falado por muitos influenciadores digitais que criticam o modelo de remuneração indireta, que é aquele modelo que você recebe por produto, e eles colocam um exemplo muito específico, que é um produto chamado COI, que na visão dos influenciadores é um produto que é sempre ruim.
É um produto que ele só possui desvantagens para os investidores. E aqui eu quero fazer uma pontuação importante. O COI é o melhor produto do mundo? Não, tá, pessoal? Não é o melhor produto do mundo, principalmente porque tem uma baixíssima liquidez e a maioria dos COIs do mercado, eles são produtos com baixo potencial de rentabilidade. Porém, até muito pouco tempo atrás, você não tinha opções, por exemplo, de acessar o mercado internacional, mercado de renda fixa internacional, mercado de renda variável internacional, mercado de fundos internacionais, que não fosse por meio do COI. Então, eram bons produtos que eram disponibilizados por meio do COI e que o investidor, em geral, não tinha acesso porque não era muito difundido ainda, você não tinha tantas opções de corretoras nos Estados Unidos como se tem hoje. Eu mesmo já usei bastante o COI para acessar para os meus clientes fundos de investimentos internacionais, renda fixa internacional, renda variável internacional, porque naquela época, embora tenha pouca liquidez, era uma das únicas formas ou a única forma de se acessar um bom produto internacional estando no Brasil. Hoje, que há mais facilidade, há mais corretoras disponíveis para brasileiros, a própria XP, a Avenue, disponibilizaram corretoras para os brasileiros acessarem o mercado internacional de fundos, de renda fixa, de ações. Então, hoje, nesse momento, realmente eu não vejo mais sentido em usar a estrutura de COI para acessar esses produtos, abrindo mão da liquidez que o COI é inerente ao COI, porque eu já consigo acessar esses produtos em uma corretora de forma líquida, de forma fácil. Então, resumindo, o COI, que é um produto muito criticado pelos influencers, é um produto de baixa liquidez realmente, é um produto que a maioria são ruins, porém existiam alguns bons COIs, eu mesmo já usei alguns bons COIs e era a única forma de você acessar o mercado internacional. De forma que temos que analisar sempre o contexto, a situação, para avaliar um produto ou uma decisão de investimentos. Então, pessoal, para concluir esse vídeo, existem duas formas de remuneração do assessor. E a melhor forma vai depender do seu perfil. Não existe alguma coisa universal, de forma que, se você tem alguma dúvida, sente com o seu assessor e tente identificar qual é a forma que mais se adequa ao seu perfil de investimentos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.